Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos com a lição de número 2, lição que será lecionada no dia 14 de julho de 2024. A paz do Senhor, meu nome é Jael Cândido e nós vamos estudar a lição que tem por título o livro de Ruth. Bem, quem leu o livro de Ruth e não conseguiu entender algumas coisas, hoje nós começaremos a tirar dúvida, a poder expor melhor o livro de Ruth para quem possa entender melhor, para um dia em que for pregar, ter uma boa exposição da santa e gloriosa palavra de Deus, da providência, da obediência de Ruth, providência de Deus, mão de Deus abençoando, aí onde nós vamos glorificar o nome do Senhor através da vida de Ruth. O textuário dessa lição diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. O textuário está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 também. Amém? A verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Amém? Veja que servir ao Senhor não estamos isentos. As crises virão, as lutas virão, em todas as circunstâncias, ou em qualquer. O segredo é permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, que vai falar a história de como foi a vida desse povo, de Ruth, de Noemi, seu esposo, a peregrinar, sair de Belém para ir para Moabe peregrinar. Se você quiser dar pausa e ler, fazer a leitura em classe, para depois entender melhor a lição, fique à vontade. Os hinos sugeridos pela lição desta semana é o hino de número 33, 459 e o 511. Amém? Esses 3 hinos, né? O hino de número 33. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Um hino muito bonito, onde nós devemos cantar com alegria. Vamos na introdução. A introdução da lição diz assim: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para os judeus e cristãos aos longos dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitória. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê. Bem, quem lê o livro de Ruth, você vai viver um tempo de luta, você vai perceber um tempo de deserto, um tempo de dificuldades, mas você não vai deixar de ver a providência de Deus. Quer dizer, em toda aquela luta, em tudo aquilo ali que estava tudo indo de água abaixo, Deus tinha um propósito na vida de Ruth e nós hoje vamos descobrir esse propósito. Você que não conhece a história de Ruth, você vai querer ler a história de Ruth por causa disso. Amém? Então vamos aqui. A organização do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth
pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, que é o jeito que eu sei ler, ou angiógrafos, ou escritos. A primeira seção é a Torá, o Pentateuco, é onde tem os 5 livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E o segundo é a Nevim, que é dos profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, que é os 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita e leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante a Shavuot, ou Pentecoste, a festa da colheita. Era comum ler esses livros, principalmente o livro de Ruth, porque o livro de Ruth vai ser específico em contar uma história sobre a colheita, tá? Se você quiser entender melhor, permaneça conosco, que nós vamos poder expor direito essa narrativa do livro de Ruth, onde vamos conhecer a história, vamos conhecer alguns favorecimentos que a lei trazia para as mulheres viúvas, órfãs e mais. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, que é o Pentateuco, poético, histórico e profético. Ruth está categorizado como um dos livros históricos, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprias do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. O livro de Ruth, na Bíblia, ele vai estar junto com os livros históricos. Foi separado junto dos livros históricos. Muito embora ele pode ler também em tempos de poesias poéticos, como nós já percebemos, há muitas pessoas que entendem ali a declaração de Ruth para Noemi, sua sogra, e ali tem até versículos que cobrem, versículos que cabem em dia de casamento, em namoro, noivado, e assim vai. Então, por isso que ele poderia ser poético, mas ele está juntos dos livros históricos por causa da história que a Bíblia conta de Ruth, com sua bela história. Autoria e data, vamos lá. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria do livro de Ruth, a data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, os livros teriam escrito no século X a.C. Então, não se sabe exato, né?
você vai perceber que o Talmud aponta para Samuel, né? Que Samuel foi quem escreveu pelo Talmud. E alguns historiadores que acham ele seria o principal autor do livro de Ruth. O principal escritor, melhor dizer. E a data aproximadamente, né, você vai ver ali a data, mais ou menos ali, 10 antes de Cristo. Antes de Cristo. Porque também o Talmud, ele aponta para Samuel, que foi ele que escreveu. Porque a história aqui mostra que aconteceu toda essa história do livro de Ruth no começo da monarquia, ou seja, quando Deus começou a escolher, né, que Deus ele escolheu, o povo pediu um rei, Deus permitiu que Saul fosse coroado como monarca dentro de Israel, até o tempo permitido por Deus. Bem, o contexto histórico, vamos lá. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Este período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Jessé, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a exceção de Saul ao trono. Veja o que a lição está dizendo. A lição está falando sobre o tempo dos juízes. Você sabe que o tempo dos juízes foi o tempo que os juízes quem governou o povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito. Era um tempo que os juízes governavam na direção de Deus. Deu para entender? Não é que, não, ali foi um juízo que Deus trouxe. Não, você vai perceber. É claro que teve tempo de obediência e tempo de desobediência. Mas você vai ver que quem era o líder daquele povo na época eram os juízes. Você vai ver Débora como juíza, você vai ver como juiz ali, se eu não me engano, Josué, você vai ver outros sendo juízes ali, como Sansão, ainda, ele não foi um juiz, mas ele tornou-se um líder. Você vai ver Gideão, que foi juiz, e você vai ver muitos outros ali que governar esse povo até chegar ao tempo da monarquia, né, dos reis. Isto aconteceu, como está escrito, em 135 a.C. e se estendeu até, aliás, 1375 a.C. e se estendeu até 1050. Como eu falei na lição passada, para quem está chegando agora, o tempo antigamente era contado do maior ao menor, né? Tipo, se colocava uma data, no caso, vamos supor assim, vamos dizer 1000 anos, ou 2000, 5000 anos, e dali eles iam baixando até zerar, né? 5000 anos, 4000 anos, 3000 anos, ia zerando de ano em anos, né? E você percebe aqui que começou em 1375 e terminou em 1050. Você percebe que está baixando ali a data. Isso tudo antes de Cristo. Vamos continuar. Uma frase que indica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece.
Amém? Vamos lá. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído pela adoração dos seus deuses. Perceba que depois que os juízes eles se foram, aí ficou um povo sem domínio, né? Sem juiz é tipo um carro sem o motorista. Em uma estrada, em uma descida, geralmente ali vai trazer tragédia. Por isso que há uma necessidade de ter um líder. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser prática pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízo incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado, não carisma, caráter. Você vai perceber no livro de Juízes que o povo sofreram bastante. Por quê? Porque não tinha uma liderança fiel, né? uma liderança de bom caráter como Josué. Não. Então, o povo passaram fome, o povo passaram por cativeiro na sua própria terra. Você vai ver a passagem do livro de Gideão, ou seja, da história de Gideão, no capítulo 6 de Juízes. Você vai ver o povo de Deus pagando tributo. Você vai ver ali no capítulo 4, se eu não me engano, de Juízes, o povo pagando tributo para viver na terra que Deus havia dado. Então, por quê? Por causa da liderança. Mas você vai ver que Deus, ele estende as mãos, porque o povo é de Deus, né? E quando o povo clama, Deus atende. Quando o povo ora, Deus ouve. É só voltar-se para Deus. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Olha, por que isso acontecia? Por causa da idolatria, por causa da imoralidade, por causa da sua devoção, porque em vez de continuarem servindo a Deus, eles voltaram para a imoralidade, a idolatria, voltaram para isto. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns tribunais. Eram libertadores. Os que Deus levantava não eram como esses juízes comuns aqui, hoje. Esses juízes, eles eram levantados para libertar o povo. A história de Sansão, por exemplo, Sansão foi um homem dado por Deus para livrar o povo da opressão. Sansão foi o único homem que teve uma força de derrubar um prédio sobre ele, sobre o povo. Um homem que com uma queixada de jumenta matou 1000.
Quando Deus levanta Gideão, por exemplo, você percebe que Gideão era um homem comum, mas Deus levanta Gideão. E Gideão, obediente a Deus, ouvindo a voz de Deus como líder maior, ele libertou o povo da opressão dos midianitas. Portanto, Deus levantava juízes libertadores. Geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão. Poderosamente usado por Deus para julgar as causas de Israel, livrando de seus opressores, apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação. Deus ouvia o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Deu para perceber que o povo não errava só uma vez. Eles erravam aqui, passavam um tempo, quando Deus começava a abençoar, erravam de novo, passavam dificuldade, Deus levantava outra pessoa. E assim ia. Né? Foi várias vezes, não só foi 3 vezes, foi várias vezes que isto aconteceu. Ele ouve o que a ele clama. Está escrito esta palavra, esse texto, no livro de Jeremias, capítulo 29, 12, 13, Isaías 5, 5 e 6. A concordância desse texto aqui, que ele ouve os que a ele clamam. Amém? Propósito e mensagem. Vamos ver o propósito do livro de Ruth e a sua mensagem, o que leva ao povo. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Veja um dos propósitos: apresentar Davi. Perceba? Apresentar Davi como descendente de Judá. Por quê? Porque Davi descendeu de Ruth. Gênesis 49, verso 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato se desonra de leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. A ancestralidade de Davi e o legitimava para o trono. Veja que se Rúben não perdesse o seu direito de primogenitura, então não dava certo. Davi não ia vindo de Judá, não viria. Nem Jesus ia ser descendente de Davi, o leão da tribo de Judá. Mas Deus, ele permitiu que Rúben se atrapalhasse com a concubina do pai, para que ele perdesse a primogenitura e Judá tornasse primogênito. E dali Deus fez correto até chegar a Jesus. Quer dizer, são caminhos que
Talvez se fosse um judeu hoje que fosse escrever e não fosse Deus, porque Deus ele conhece. Quando o filho é gerado, Deus escreve desde o início da vida dele até o fim. E se fosse um judeu que escrevesse a descendência de Jesus, jamais ele iria colocar algumas pessoas que estão ali naquela linhagem, como Ruth, por exemplo. Como nós vimos na lição passada, Ruth era descendente de um povo pagão, de um povo que tinha perversidade sexual. Era um povo perigoso. Então, mas Deus não vê igual ao homem. Deus, o olhar dele é mais profundo do que o nosso. Quando ele vê que serve, ele vai, resgata, limpa, restaura e muda a história. Ele vem com redenção, com mudança. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente Boaz e Ruth, pronunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro, nos sentidos literal e no tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é, assim, um tipo de Cristo, nosso Redentor. Vamos lá. Você sabe, você que lê a Bíblia, sabe que cada tribo, eles tinham o dever de casar. Os rapazes casavam com pessoas da sua tribo, as moças da tribo, da sua própria tribo. Tipo, por exemplo, se era de Judá, casava-se com os rapazes, casavam com as moças, e assim a tribo ia aumentando. Nem de tribo poderia se misturar. Mas aí você percebe que vai Ruth entra na tribo de Judá, sendo ela uma mulher pagã, fruto de uma geração incestuosa. Ruth, se for olhar hoje, Ruth era uma ímpia, pecadora, uma pessoa que não era remida. Mas veja o plano de Deus que vai além de nossos planos. Então, quando Elimeleque, ele sai de Judá, sai de Belém, sai de Belém e vai para os campos peregrinar. Ele casa, ou seja, ele leva sua família e lá seus filhos casam com esta mulher. Um casa com Ruth e outro casa, ele casa com Orfa. Todas as duas mulheres não eram nem israelita. Então, quando chega, os filhos morrem e o sogro, o marido de Ruth, o cunhado morre, vem Ruth com a sogra Noemi. E dali, eles agora estão sem teto, sem nada. E agora o que fazer? E quando Boaz, que era o remidor, que era da família de Elimeleque, ele poderia dizer, não, esta mulher aí, ela
não é de Judá. Ela nem é israelita. Ela nem conhece o nosso Deus. Como eu vou casar com essa mulher? Mas ele não, ele olha para ela e diz: eu vou te remir, eu vou cuidar de você. E ela, no seu amor, na sua submissão, no seu cuidado, permaneceu ali e Deus abençoou aquela mulher. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por eles para cumprir os seus propósitos. Era um mundo de crescente iniquidade. O justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmo. O amor não é egoísta. Você vai perceber no decorrer dessa história que Ruth, como Noemi já era idosa, já tinha seus problemas, ela voltou amargurada, quem sabe depressiva. Ruth ia, trabalhava e cuidava da sogra, né? E nisso ela mostrou o seu valor e Deus abençoou. Por quê? Porque quando se ama, não há egoísmo, sabe? O livro de Ruth nos ensina que a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Amém? Ou seja, se você for fiel, for temente a Deus, se você for servo, Deus ele vai permanecer fiel. Deus ele sempre vai poder estender as mãos sobre tua vida, porque a fidelidade dele é eterna. Então, quando nós decidirmos caminhar por caminhos retos, verdadeiros, santos, então Deus ele vai e Deus ele nos guia, ele nos guarda, ele nos conserva e nos abençoa, sabe? Ele acrescenta-nos mais alguma coisa. Por quê? Por causa da fidelidade, por causa do amor, porque decidiu, às vezes passar até por crise, mas não negar a Cristo. Decidiu se afastar daquilo que talvez dava até prazer, mas depois trazia a solidão, para se unir, se juntar ao amor de Cristo, o amor verdadeiro de Cristo. Então, queridos irmãos, que esta lição ela possa nos servir de exemplo para nós, de saber que Deus ele não nos desampara. Devemos entender que quando as coisas vão dando mal, as coisas vão descendo de mal a pior, devemos entender que Deus não deixou você de mão. Nada fugiu do controle de Deus.